Você já parou para pensar por que você faz as coisas que você faz? A sua rotina, o seu dia a dia, o trabalho, os compromissos, as tarefas que você assume. Por que nós fazemos tudo que nós fazemos? Qual é o sentido? Qual o objetivo? Qual é a recompensa por trás disso? Pode parecer uma pergunta até simples para algumas pessoas, né? Muitas vão dizer, eu levanto e vou trabalhar, porque se eu não trabalhar, eu não tenho sustento. É uma resposta válida, é verdade. Se eu não trabalhar todo dia, se eu não levantar, se eu não produzir nada, eu não vou ter quem pague por isso que eu produzo. Então, eu não vou ter como comprar meu alimento, não vou ter como pagar por uma casa, eu não vou ter os recursos básicos para a minha existência. Existir é, sim, uma boa justificativa para fazer o que nós fazemos. Mas costumamos tentar atender expectativas um pouco além disso, um pouco acima da nossa própria existência, e algumas são bem, desculpa a expressão, mas bem loucas mesmo. E a Simone Biles, a atleta, a ginasta norte-americana, que essa semana desistiu da competição, trouxe questionamentos bem interessantes sobre isso. Eu vou abrir aspas aqui e fazer a citação dela, que saiu aí na mídia. Ela disse o seguinte: temos que proteger nossas mentes e nossos corpos e não apenas sair e fazer o que o mundo quer que façamos. Sou mais do que minhas realizações. Olha só que interessante, sou mais do que as minhas realizações. Parece que ela está indo na contramão do que a maioria pensa, né? Na contramão do que os supostos coaches aí de sucesso vão, mas se você parar para analisar, não é algo tão louco assim. Sou mais do que as minhas realizações. Mas o que seriam essas realizações? Quando ela cita isso, ela anteriormente falou o quê? Ela falou que ela não quer apenas sair e fazer o que o mundo quer que façamos. E, de fato, eu acho que isso é um pensamento muito válido para todos nós. Quantas vezes nós vamos além daquilo que nós realmente precisamos apenas para cumprir algum tipo de papel social, algum tipo de obrigação que alguém tentou nos impor, indo muito além das nossas limitações físicas e mentais. Afinal de contas, o nosso próprio desempenho é um equilíbrio entre a mente e o corpo. Se você já foi a uma academia ou praticou algum esporte e teve um professor, muito provavelmente ele te ensinou também a ter o autocontrole. Quase sempre os professores realmente formados, os professores com currículo, eles tentam passar algum tipo de disciplina para você. Numa academia de musculação, por exemplo, eles tentam te ensinar a não ir além daquilo que você aguenta, a ter disciplina, a ter paciência para esperar os resultados, porque se você tentar ir além, você vai se machucar, o músculo vai romper e você vai para o hospital. A maioria dos esportes, na verdade, tem isso. Então, não é só uma questão aí de disposição, de você chegar e fazer. Você também tem uma questão aí mental, tem uma questão de paciência, de estar disposto a executar aquela tarefa, a estar equilibrado o suficiente para executar aquela tarefa. Então, não é tão estranho quando alguém desiste de fazer essa tarefa. Afinal de contas, ela está sendo cobrada por algo que ela não quer realizar. Ela não estava fazendo por ela, estava fazendo pelas outras pessoas. E ela está muito certa, nós temos realmente que fazer por onde? Por nós. Nós não temos que fazer algo para esperar, para atender as expectativas do outro. Nós não temos que fazer nada porque alguém disse que é legal que você faça. Você tem que fazer algo por você se sentir satisfeito com aquilo que você faz. Você tem que se sentir satisfeito com o trabalho que você executa. Você tem que acordar de manhã porque você quer acordar de manhã e quer viver aquele dia, quer viver o hoje, quer viver o presente. Você quer acordar de manhã porque você vai se sentir completo a partir daquilo que você vai fazer. Mas muitos devem estar se perguntando assim, mas a Simone Biles, ela estava nas Olimpíadas, ela tem muito a perder com isso? Eu me pergunto, será que ela realmente tem tanto a perder? Ela já tem medalha olímpica, ela já é conhecida, ela já aproveitou os melhores anos dela, a juventude dela, fazendo aquilo que provavelmente ela era apaixonada, pelo menos no começo, que era a ginástica. Então, esse sentimento, essa realização, não é uma realização dela, é uma realização do outro. Ela estaria fazendo isso para poder atender as expectativas de quem está assistindo ela, e não a dela própria. Então, realmente, não haveria mérito, não receberia prêmio nenhum. Seria um sentimento agridoce, um sentimento de perda. E quando isso vem com uma pressão
de um país inteiro, de pessoas te olhando, te cobrando por algo que talvez seja dispensável para você, realmente nós temos que nos perguntar qual é a minha prioridade nesse momento. Se você trabalha por trabalhar, realmente tem algo errado. Você trabalha para sobreviver, tá tudo bem. Nós temos que conhecer limites e saber até onde nós podemos ir. Reconhecer que nossa mente também precisa de alívio, precisa de descanso. Que a gente, se a gente não tomar cuidado com a nossa saúde mental, o máximo que nós vamos acontecer é ter uma sequência de derrotas. A gente precisa estar apto para fazer as coisas. E não há vergonha em você reconhecer, eu não estou bem, eu não posso realizar isso hoje. Não quer dizer que você nunca possa realizar algo que você estava prestes a fazer. Reconhecer seus limites, saber que sua mente precisa de um descanso, que ela precisa de um alívio, é ter cuidado consigo mesmo, é investir em si mesmo. Mesmo que você seja um workaholic e queira trabalhar sempre, e eu não estou condenando quem trabalha muito, eu mesmo trabalho bastante, mais de 12 horas por dia muitas vezes, mas em algum momento nós temos que parar e pensar, eu estou fazendo isso por mim, eu vou poder desfrutar disso, porque não faz sentido eu me desgastar e me matar para perder minha saúde e não poder desfrutar dos louros do meu trabalho. Nós precisamos também ter um momento de recompensa, um momento de folga, um momento de lamber nossas feridas, porque sim, a vida machuca, e nós precisamos sim olhar para a nossa saúde mental. Então, você sabe reconhecer um momento de parar, um momento de reconhecer seu limite e não ir adiante, porque não ir adiante não significa ir atrás também não. Não ir adiante significa frear diante de um obstáculo que não dá para passar naquele momento. É parar, olhar, pensar e de repente escolher outro caminho. Não há nada de errado nisso. A vida não é uma corrida. A vida é um presente. Ela não tem propósitos fantásticos e nem desafios intransponíveis. Ela tem caminhos que simplesmente nós não podemos passar naquele momento porque nós não temos as ferramentas. Aí a gente pega um outro atalho. Mas enfim, eu espero que essa situação da Simone Biles, traga algum tipo de reflexão. Nós precisamos olhar mais para a nossa saúde mental, para a nossa mente. Nos entendermos mais. O próprio Sócrates, né? Pelo menos foi atribuído a Sócrates, né? A seguinte frase, né? Conhece-te a ti mesmo. E eu acho que essa é a lição que eu tiro da Simone Biles, né? Nós precisamos nos conhecer mais, inclusive os nossos próprios limites. Lute por você, olhe para a sua saúde mental, entenda até onde você possa ir e na hora que você encontrar um obstáculo que não possa passar, reconheça e tente criar uma alternativa. A vida sempre tem curvas, caminhos, intersecções, não é uma estrada reta e única. Ela tem várias curvas e só porque um caminho está difícil para passar agora, você não precisa se estressar para passar por ele. Existe uma outra solução, ok? É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela companhia de vocês. Se estiver ouvindo pelo podcast, me ajuda aí favoritando, seguindo o podcast. Se estiver vindo pelo YouTube, se inscreve no canal, conheça, curta, compartilhe e se inscreva. Muito obrigado pela sua companhia. Quero ver seu comentário aí. Meu nome é Elias Ribeiro. Um grande abraço. Criado por Elias Ribeiro. Com trilha sonora de Kevin MacLeod. Curta nossa página no Facebook Psicólogo Elias, no Twitter Alceman. Narração Ralph Ibrahim.